In 1996, President Gordon B. Hinckley Em 1996, o presidente Gordon B. Hinckley apareceu no programa de televisão 60 Minutes. Mike Wallace, um repórter experiente e tenaz, entrevistou o presidente Hinckley a respeito de alguns tópicos importantes. Quase no fim da entrevista, o Sr. Wallace comentou: "Há quem diga que esta igreja é uma gerontocracia. Ela é dirigida por homens idosos." O presidente Hinckley respondeu de modo bem animado e sem hesitação: "Não é maravilhoso termos um homem experiente à frente dela, um homem de juízo que não seja levado em roda por todo o vento de doutrina?" Meu propósito é explicar por que é de fato maravilhoso termos um homem mais velho, de grande maturidade e juízo espiritual, servindo em posições de liderança na Igreja Restaurada de Jesus Cristo, e porque devemos ouvir e escutar os ensinamentos desses homens que o Senhor escolheu para prestar testemunho de seu nome a todas as nações, tribos, línguas e povos. Oro para que sejamos todos instruídos pelo Espírito Santo ao ponderarmos juntos esse importante tema. Falo sobre esse tópico de um ponto de vista decididamente distinto. Nos últimos 11 anos, fui o mais jovem membro do Quórum dos 12 em termos de idade cronológica. Em meus anos de serviço, a idade média dos homens que serviam na primeira presidência e no Quórum dos 12 apóstolos era de 77 anos. A mais elevada média de idade dos apóstolos ao longo de um período de 11 anos nesta dispensação. Fui abençoado pela experiência apostólica, eclesiástica, pessoal, profissional, coletiva e pela visão dos membros do quórum com quem servi. Um exemplo tirado do meu convívio com o Elder Robert D. Hales destaca as extraordinárias oportunidades que tenho de aprender e servir com esses líderes. Há vários anos, passei uma tarde de domingo com o Elder Hales na casa dele, enquanto ele se recuperava de uma enfermidade grave. Conversamos sobre nossa família, nossas responsabilidades no quórum e sobre experiências pessoais importantes. Em dado momento, perguntei ao Elder Hales: "Você foi um marido, pai, atleta, executivo e líder da igreja de sucesso. Que lições você aprendeu enquanto envelhecia e se via limitado pela diminuição de sua capacidade física?" O Elder Hales pensou um pouco e respondeu: "Quando não podemos mais fazer o que sempre fizemos, então fazemos apenas o que mais importa." Fiquei admirado com a simplicidade e abrangência de sua resposta. Meu grande amigo apostólico compartilhou comigo uma lição de toda uma vida. Uma lição aprendida por meio de provações envolvendo o sofrimento físico e pela busca espiritual. As limitações que são uma consequência natural da idade avançada podem, de fato, tornar-se fontes extraordinárias de aprendizado e inspiração pessoal, individual. Os mesmos fatores que muitos acreditam limitar a eficácia desses servos podem tornar-se seus maiores pontos fortes. As restrições físicas podem expandir a visão. O vigor limitado pode tornar as prioridades mais claras. A incapacidade de fazer muitas coisas pode direcionar o foco para as coisas de maior importância. Algumas pessoas sugeriram que precisamos de líderes mais jovens e vigorosos na igreja para lidar com os sérios desafios do mundo moderno com maior eficácia. Mas o Senhor não usa filosofias e práticas contemporâneas de liderança para cumprir seus propósitos. Podemos esperar que o presidente e outros líderes mais antigos da igreja sempre serão homens mais velhos e espiritualmente experientes. O padrão de governo por conselhos na igreja, que foi revelado pelo Senhor, supre e atenua o impacto das fraquezas humanas. É interessante notar que, na verdade, as limitações mortais desses homens confirmam a fonte divina das revelações que recebem e transmitem. Verdadeiramente, esses homens foram chamados por Deus por profecia.
Tenho observado nas autoridades gerais ao menos parte do propósito pelo qual o Senhor coloca homens idosos com experiência e bom senso para servir nos cargos de liderança mais elevados da igreja. Esses homens tiveram um longo período de instrução proporcionado pelo Senhor, a quem eles representam, servem e amam. Aprenderam a entender a linguagem divina do Espírito Santo e os padrões do Senhor para o recebimento de revelação. Esses homens comuns passaram pelo mais extraordinário processo de desenvolvimento que lhes refinou a visão, influenciou a compreensão, desenvolveu seu amor pelas pessoas de todas as nações e circunstâncias e confirmou a realidade da restauração. Tenho testemunhado repetidas vezes as autoridades gerais se esforçando diligentemente para cumprir e magnificar suas responsabilidades enquanto enfrentam graves problemas físicos. Esses homens não são poupados de aflições. Pelo contrário, são abençoados e fortalecidos para prosseguir com firmeza enquanto sofrem aflições. Ao servir com esses representantes do Senhor, pude ver que seu maior desejo é discernir e fazer a vontade de nosso Pai Celestial e de seu Filho amado. Ao aconselhar-nos com as autoridades gerais, recebemos inspiração e tomamos decisões que refletem um grau de luz e verdade muito além da inteligência humana, do raciocínio e da experiência humana. Ao lidarmos unidos com problemas desconcertantes, nossa compreensão coletiva de uma questão é ampliada de modos maravilhosos pelo poder do Espírito Santo. Sou abençoado por observar diariamente as personalidades, capacidades e características nobres, individuais desses líderes. Algumas pessoas consideram que as limitações das autoridades gerais são preocupantes e inconvenientes para a nossa fé. Para mim, essas imperfeições são encorajadoras e promovem a fé. Até o momento, presenciei 6 de meus irmãos receberem uma transferência por meio da morte física para novas responsabilidades no mundo espiritual. Presidente James E. Faust, Presidente Gordon B. Hinckley, Elder Joseph B. Whitling, o Elder Elton Perry, o Presidente Boyd K. Packer e o Elder Richard G. Scott. Esses valorosos líderes dedicaram toda a sua alma a fim de testificar o nome de Jesus Cristo no mundo todo. A totalidade de seus ensinamentos é inestimável. Esses servos compartilharam conosco, nos últimos anos de seu ministério mortal, poderosos resumos espirituais de lições aprendidas em décadas de serviço consagrado. Esses líderes transmitiram verdades de grande valor em momentos nos quais alguns acreditavam que eles tinham pouco a oferecer. Ponderem sobre os últimos ensinamentos dos grandes profetas das Escrituras. Nefe, por exemplo, concluiu seu registro com estas palavras: porque assim me ordenou o Senhor e devo obedecer. Quase no fim de sua vida, Jacó admoestou: ó, meus amados irmãos, arrependei-vos e entrai pela porta estreita, e continuai no caminho apertado, até obteres a vida eterna. Ó, sede sábios, que mais poderei dizer? Moroni concluiu seu trabalho de preparar as placas, aguardando com esperança a ressurreição. Logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-se, e eu seja carregado triunfante pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos. Irmãos e irmãs, todos nós temos a bênção de aprender com os ensinamentos e testemunhos finais de profetas e apóstolos modernos. Os nomes hoje não são Nefe, Jacó e Moroni, mas Presidente Faust, Presidente Hinckley, Elder Whitling, Elder Perry, Presidente Packer e Elder Scott. Não estou sugerindo que as últimas mensagens desses amados homens tenham necessariamente sido as mais notáveis ou importantes do ministério deles. Contudo, a soma do aprendizado espiritual e da experiência de vida permitiu que esses líderes enfatizassem verdades eternas com absoluta autenticidade
e grande poder. Em seu último discurso em uma conferência geral, em abril de 2007, o presidente Faust declarou: "O Salvador ofereceu a todos nós uma paz preciosa por meio de sua expiação, mas só podemos alcançá-la se estivermos dispostos a eliminar os sentimentos negativos de raiva, rancor ou vingança. Lembremos que precisamos perdoar para ser perdoados. Creio no fundo da alma e do coração no poder de cura que podemos receber, seguindo o conselho do Salvador de perdoar todos os homens." A mensagem do presidente Faust é uma poderosa lição de toda uma vida, de um homem que amo e um dos mais condescendentes homens que já conheci. O presidente Hinckley testificou em sua última conferência geral em outubro de 2007. "Afirmo o meu testemunho do chamado do profeta Joseph, de suas obras, de seu testemunho, qual selou com o próprio sangue, como mártir da verdade eterna. Nós todos nos vemos diante da questão pura e simples de aceitar ou não a verdade da primeira visão e de tudo que a seguiu. Sobre a questão de sua veracidade repousa todo o fundamento desta igreja. Se a visão é verdadeira, e testifico que então a obra na qual estamos empenhados é a mais importante de toda a terra." O testemunho do presidente Hinckley afirma uma poderosa lição de toda uma vida, de um homem que amo e sei que foi um profeta de Deus. O Elder Worthling fez seu último discurso de conferência geral em outubro de 2008. Ele disse: "Ainda me lembro do conselho de minha mãe naquele dia, há muito tempo, quando meu time perdeu o jogo de futebol. Aconteça o que acontecer, desfrute. A adversidade, se corretamente enfrentada, pode ser uma bênção em nossa vida. Se procurarmos o bom humor, buscarmos a perspectiva eterna, compreendermos o princípio da compensação e nos aproximarmos do Pai Celestial, poderemos sobrepujar as dificuldades e provas. Podemos dizer, como minha mãe, aconteça o que acontecer, desfrute." A mensagem do Elder Worthling é uma poderosa lição de toda uma vida, de um homem que amo e que foi um sermão vivo de se superar dificuldades por meio de fé no Salvador. Elder Perry esteve neste púlpito há apenas 6 meses. Naquele dia, não poderíamos ter imaginado que aquele seria o último testemunho, seu último testemunho, em uma conferência geral. Podem ouvir a voz dele? Gostaria de encerrar prestando testemunho, e minhas 9 décadas nesta terra me qualificam plenamente para dizer isto, de que, quanto mais velho fico, mais me dou conta de que a família é o ponto central da vida e a chave para a felicidade eterna. Dou graças a minha esposa, a meus filhos, a meus netos e bisnetos, e a todos os primos e parentes que tornaram minha própria vida tão valiosa, e sim, eterna. Presto o meu mais forte e mais sagrado testemunho desta verdade eterna. A mensagem do Elder Perry é uma poderosa lição de toda uma vida, de um homem que amo e que compreendeu, por meio de longa experiência, o relacionamento essencial entre a família e a felicidade eterna. Há 6 meses, com uma conferência geral, o presidente Packer enfatizou o plano de felicidade do Pai Celestial, a expiação do Salvador e as famílias eternas. Ele disse: "Presto testemunho de que Jesus é o Cristo e o Filho do Deus vivo. Ele está à frente da igreja. Graças à sua expiação e ao poder do sacerdócio, as famílias que começam na mortalidade podem permanecer unidas pela eternidade. Sou muito grato pela expiação que pode purificar todas as manchas, não importa quão difícil seja, ou quanto tempo leve, ou quantas vezes for necessário. A expiação pode libertá-lo para seguir em frente, de forma pura e digna." A mensagem final do presidente Packer é a lição de toda uma vida, de um homem que eu amo e que enfática e repetidamente declarou
que o propósito de toda atividade da igreja é cuidar para que um homem e uma mulher com seus filhos sejam felizes no lar, selados para toda a eternidade. Elder Scott proclamou no seu último discurso em Conferência Geral em outubro de 2014. E ele ensinou: viemos para a vida mortal justamente para crescer com as provações e ser testados. Os desafios nos ajudam a tornar-nos mais semelhantes a nosso Pai Celestial. E a expiação de Jesus Cristo possibilita-nos suportar esses desafios. Testifico que se nos achegarmos ativamente a Ele, poderemos suportar todas as tentações, todas as tristezas e todos os desafios que enfrentarmos. A mensagem do Elder Scott é uma lição poderosa de toda uma vida, de um homem que amo e que é uma amada testemunha especial do nome de Cristo em todo o mundo. Irmãos e irmãs, o Salvador declarou: seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Ouçamos e sigamos as verdades eternas ensinadas pelos representantes autorizados do Senhor. Ao assim fazermos, prometo que nossa fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo será fortalecida e que receberemos orientação e proteção espiritual para nossas circunstâncias e necessidades específicas. Com toda a energia de minha alma, testifico que o Cristo ressurreto e que vive dirige os assuntos de sua igreja restaurada e viva, por intermédio de seus servos que foram escolhidos para prestar testemunho de seu nome. Presto testemunho disso, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.